o rei Salomão foi um dos líderes mais conhecidos e influentes do antigo Israel. Ele é considerado uma figura importante na história bíblica e é mencionado no Antigo Testamento, particularmente nos livros de Reis 1, Reis 2 e Crônicas. Salomão era filho do rei Davi de Batsebá, e assumiu o trono após a morte de seu pai. Ele é famoso por sua sabedoria, especialmente exemplificada na história em que pediu a Deus sabedoria em vez de riquezas ou longa vida. Deus ficou tão impressionado com essa escolha que concedeu a Salomão uma sabedoria excepcional, além de riquezas e poder. Sob o reinado de Salomão, Israel experimentou um período de paz e prosperidade. Ele é conhecido por ter construído o Templo de Jerusalém, um dos edifícios mais sagrados do judaísmo. Além disso, Salomão é frequentemente associado à sabedoria de Salomão, um conjunto de textos que inclui provérbios e ensinamentos atribuídos a ele. Apesar de seu reinado marcado por sucessos, também há relatos de que Salomão cometeu erros, como se afastar da adoração exclusiva ao Deus de Israel e permitir que seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras levassem à idolatria em Israel. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois, o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. A figura de Salomão continua a ser estudada e reverenciada tanto na tradição judaica quanto na cristã. De acordo com a tradição bíblica, a fortuna do rei Salomão era de fato extraordinária e frequentemente descrita como vasta e incalculável. Isso é mencionado principalmente nos livros de Reis 1 e 2 Crônicas da Bíblia. Salomão é conhecido por ter acumulado grandes quantidades de ouro, prata e outros tesouros durante seu reinado. Seus recursos financeiros foram usados para financiar projetos monumentais, como a construção do Templo de Jerusalém, que foi adornado com materiais preciosos e decorado com obras de arte elaboradas. Além disso, Salomão era famoso por sua sabedoria e habilidade administrativa, o que também contribuiu para sua riqueza e influência. Ele estabeleceu rotas comerciais lucrativas e recebeu tributos de nações vizinhas, o que ajudou a aumentar sua riqueza e poder. Embora a Bíblia descreva a riqueza de Salomão de maneira exuberante, é importante observar que essas narrativas são mais simbólicas e literárias do que um registro histórico exato. A figura de Salomão é frequentemente retratada como um exemplo de prosperidade e sucesso, tanto espiritual quanto material, dentro do contexto das narrativas religiosas. Na Bíblia, não há uma quantidade específica mencionada sobre a quantidade de ouro que o rei Salomão recebia regularmente. No entanto, há referências a grandes quantidades de ouro que fluíam para o reino de Salomão como tributo e como parte de acordos comerciais. Por exemplo, em Reis 1, 10, 14 e 15, é mencionado que o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos de ouro. O talento era uma unidade de peso comum na antiguidade, mas a quantidade exata de ouro que um talento representava pode variar dependendo do período e da região. Em algumas estimativas, um talento poderia equivaler a cerca de 30 quilos. Portanto, 666 talentos de ouro seriam aproximadamente 19.980 quilos de ouro. Esses números fornecem uma ideia da vasta riqueza que Salomão acumulou durante seu reinado. É importante lembrar que as narrativas bíblicas são frequentemente simbólicas e literárias, e os números podem não ser precisos em termos históricos exatos. Se cada talento equivale a 30 quilos, então seriam 666 talentos. Vezes 30 quilos. Igual a 19.980 quilos de ouro. Portanto, Salomão recebia aproximadamente 19.980 quilos de ouro anualmente, de acordo com a referência bíblica. De acordo com a tradição bíblica, o rei Salomão reinou por aproximadamente 40 anos. Este período é mencionado em Reis 1, 11 e 42. Assim, Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel 40 anos. Portanto, Salomão governou Israel por 4 décadas antes de sua morte. Para calcular a quantidade total de ouro que o rei Salomão teria recebido durante seu reinado de 40 anos, podemos multiplicar a quantidade anual de ouro que ele recebia pelo número de anos que ele reinou. Sabemos que Salomão recebia cerca de 19.980 quilos de ouro por ano. Então, para encontrar a quantidade total de ouro recebida durante seu reinado de 40 anos. 19.980 quilos ao ano vezes 40 anos igual a 799.200 quilos de ouro. Portanto, durante seu reinado de 4 décadas, Salomão teria acumulado aproximadamente 799.200 quilos de ouro. Isso demonstra a vasta riqueza e prosperidade associada ao seu governo. Para calcular o valor da riqueza do rei Salomão em termos monetários atuais, podemos multiplicar a quantidade total de ouro que ele teria acumulado pelo preço atual do ouro. Vou converter os quilos de ouro para gramas, já que a cotação do ouro é frequentemente dada em preço por grama. 799.200 quilos de ouro são equivalentes a 799.200.000 gramas de ouro. Então,
multiplicando pela cotação atual de uma grama de ouro, que é de R$ 319,43. 799.200.000 gramas reais 319,43 grama igual 255.313.856.000 reais. Portanto, a riqueza do rei Salomão, em termos monetários atuais, seria aproximadamente 255.313 bilhões de reais. É importante notar que esta é uma estimativa baseada em dados hipotéticos, uma vez que não podemos determinar com precisão o valor exato da riqueza de Salomão nos padrões monetários modernos. É realmente impressionante imaginar a magnitude da riqueza associada ao reinado do rei Salomão. Sua capacidade de acumular grandes quantidades de ouro e outros recursos durante seu reinado de 4 décadas é um testemunho da prosperidade e influência que ele desfrutava. Esses números também destacam o poder econômico e político que ele detinha na época, tornando-o uma figura icônica tanto na tradição religiosa quanto na história. É verdade que, em termos relativos, a riqueza do rei Salomão em seu tempo era incomparável. Se considerarmos o valor de sua riqueza em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, da época e ao tamanho da economia global naquela era, ele certamente se destacaria como uma das figuras mais ricas de todos os tempos. Comparando com os bilionários modernos, é difícil encontrar alguém que se equipare à riqueza absoluta acumulada pelo rei Salomão em seu tempo. Embora haja bilionários extremamente ricos nos dias de hoje, a escala da riqueza do rei Salomão, considerando o contexto histórico e os recursos disponíveis na antiguidade, permanece excepcionalmente alta. No entanto, é importante notar que a riqueza não é apenas uma questão de quantia de dinheiro ou ouro. Os bilionários modernos podem ter riqueza em formas diferentes, como ações em empresas, propriedades, investimentos e influência política. Além disso, as comparações diretas entre a riqueza de indivíduos de diferentes períodos históricos podem ser complicadas devido às diferenças significativas no valor do dinheiro, na economia e no estilo de vida ao longo do tempo. Após a morte do rei Salomão, o destino exato de toda a sua riqueza não é claramente registrado na Bíblia ou em outras fontes históricas. Podemos fazer algumas suposições e inferências com base nos eventos que se seguiram após sua morte e nas mudanças políticas que ocorreram em Israel. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Cada reino teve seus próprios governantes e sistemas políticos separados. Com a divisão do reino, é provável que parte da riqueza de Salomão tenha sido dividida entre os governantes dos dois reinos e possivelmente também entre outros membros da realeza, nobres e líderes. Além disso, ao longo do tempo, o reino de Israel e o reino de Judá enfrentaram conflitos internos e externos, bem como mudanças de dinastias e invasões estrangeiras. Esses eventos turbulentos podem ter levado à redistribuição da riqueza acumulada durante o reinado de Salomão, seja através de pilhagem, tributação ou outros meios. Também é possível que parte da riqueza de Salomão tenha sido utilizada para financiar projetos de construção e administração do reino durante seu reinado, como a construção do Templo de Jerusalém e outros empreendimentos monumentais. No entanto, sem registros detalhados sobre o destino final da riqueza de Salomão, é difícil fornecer uma resposta definitiva. Sua riqueza e influência deixaram uma marca duradoura na história e na tradição religiosa. O rei Salomão é tradicionalmente considerado uma figura histórica que viveu no século X a.C. Seu reinado é frequentemente datado aproximadamente entre 970 e 931 a.C., embora as datas exatas possam variar dependendo das interpretações e reconstruções cronológicas. Este período é conhecido como a Idade do Ferro na história de Israel e Judá. Salomão foi o terceiro rei de Israel e filho do rei Davi, sucedendo seu pai no trono. Ele é lembrado principalmente por sua sabedoria, riqueza e pela construção do Templo de Jerusalém. A história do rei Salomão continua a ser fascinante e inspiradora para muitas pessoas ao redor do mundo, mesmo após milênios desde sua época. Sua sabedoria, riqueza e legado cultural deixaram uma marca duradoura na história, na literatura e na tradição religiosa. Salomão é uma figura proeminente não apenas na tradição judaico-cristã, mas também é reverenciado em outras tradições religiosas e culturais. Suas histórias e ensinamentos são frequentemente citados e estudados como exemplos de sabedoria e liderança em várias tradições espirituais. Além disso, o Templo de Jerusalém, construído por Salomão, é um marco importante na história religiosa e arquitetônica e continua a ser um símbolo significativo para muitas pessoas ao redor do mundo. A durabilidade do legado de Salomão destaca o poder duradouro das narrativas históricas e religiosas e a influência que elas podem exercer sobre as sociedades ao longo do tempo.